Aqui conosco com som e imagem, Rodrigo Constantino. Constantino, bom dia. O presidente da Câmara afirmou que a eleição de Jair Bolsonaro foi um produto dos nossos erros, uma referência à classe política dos últimos 30 anos. O que você achou dessa declaração, hein, Constantino? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É uma declaração muito infeliz. Por mais que se trate de uma análise legítima e que tenha até algum tipo de embasamento, na minha opinião, eu mesmo já fiz análises anteriores mostrando que Bolsonaro era muito assim uma reação ao establishment, não só ao establishment corrupto, mas ao radicalismo da esquerda e à bolha progressista. Eu posso fazer esse tipo de análise, independente. Ele, Rodrigo Maia, é presidente da Câmara. O momento é inadequado, quer dizer, logo após a vitória histórica na Câmara em 2 turnos da aprovação da reforma da Previdência, um momento de tentar distensionar um pouco esse clima, né, polarizado. Então, é uma frase infeliz em todos os aspectos. É óbvio que o Rodrigo Maia está mirando ali em 2022, né, falando que é o que temos para o jantar, digamos assim. Ele é democrático, aceita o resultado das urnas, então tem que engolir Bolsonaro até o final do mandato. Então, é óbvio que está de olho em 2022, já começou todo o jogo político. Por esse prisma é legítimo, vale o jogo político, né? O governador João Dória também está se movendo nessa direção, bancando o independente, elogiando acertos do governo Bolsonaro e criticando os erros, ou seja, quer pegar uma carona ainda no sucesso, na popularidade bolsonarista, mas sem se agarrar tanto, porque quer se mostrar como uma alternativa mais moderada, é o mesmo nicho que o Rodrigo Maia quer ocupar. A gente entende a estratégia política, mas tem que condenar. Ele é presidente da Câmara. Veja, quando o presidente Bolsonaro faz declarações desse tipo contra o Congresso, ou quando os bolsonaristas avançam contra o próprio Rodrigo Maia, muitas pessoas na imprensa criticam isso, e com razão. O Rodrigo Maia virou até uma espécie de queridinho da mídia, precisa ser dito isso, né? E fez um trabalho muito bem feito pela reforma previdenciária, inclusive reconhecido pelo ministro Paulo Guedes e pelo próprio presidente Bolsonaro, mas quando acontece o mesmo, em nome da coerência do outro lado, para evitar um duplo padrão, precisamos ser críticos também. Ou seja, a fala, por mais que tenha embasamento, repito, ela é infeliz, ela ajuda a jogar mais lenha na fogueira. Eu tenho pena realmente dos bombeiros que tentam justamente apaziguar os ânimos e manter um clima positivo entre poderes executivo e legislativo. Agora, Constantino, o ministro Sérgio Moro tuitou sobre o projeto de lei anticrime que tramita no Congresso Nacional como uma resposta a uma mensagem, de uma certa maneira, irritada do presidente da República por causa da saída temporária de Alexandre Nardoni da prisão. Existe, na sua visão, alguma fritura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao super-ministro Sérgio Moro? Olha, é o que diz a turma dos bastidores, né? Quer dizer, tem muita gente ouvindo aí nos 3 poderes relatos de que há uma crescente insatisfação de boa parte de gente ligada ali ao presidente, até porque o Moro teria esse estilo mais individualista, mais autônomo, e o próprio Bolsonaro, o presidente, fez aquela declaração de que ele entende a angústia do ministro, né, porque ele não tem mais a caneta de juiz na mão. É óbvio que é uma alfinetada nesse sentido, né, e dizendo para dar uma segurada também no projeto anticrime, que é a menina dos olhos do Sérgio Moro, né, porque o governo teria outras prioridades, até se entende isso também do ponto de vista político, mas tudo leva a crer que há, sim, um crescente embate, né, até mesmo uma fritura do super-ministro Moro. O presidente poderia estar de olho, talvez, em 2022, sabe que o Moro pode fazer sombra a ele de certa forma. Isso poderia ser uma das explicações, tem outras mais conspiratórias, preocupação com o próprio filho, Flávio, envolvido em problemas e tudo. Mas o fato é que Moro é uma espécie de ministro que até então era considerado indemissível, e que poderia ser um concorrente de peso lá na frente. Na entrevista na Isto É, ele descartou isso, falou que é muito cedo para falar em eleição e tudo mais, está fazendo o trabalho dele e está preocupado ali com o projeto anticrime. Mas veja, se Bolsonaro partir mesmo, se for esse o caso, e partir mesmo para um embate, para um confronto eventual com o ministro Sérgio Moro, eu acho que ele vai descobrir que Moro é maior do que Bolsonaro. Tem mais popularidade, tem mais apoio, simboliza essa questão do combate à corrupção de uma forma muito mais forte do que o próprio Bolsonaro. Isso não é interessante. Eles fizeram uma live
ontem, né, que visivelmente o Moro parece constrangido ali, inclusive depois de tanto escutar que o projeto de lei é do Moro, ele mesmo, o ministro, saiu falando que o projeto é do governo Bolsonaro, e depois o Bolsonaro fez a típica piadinha do troca-troca da cadeira com o ministro Ricardo Salles, deixando Moro bastante constrangido. Vamos ver onde é que isso vai acabar. Eu espero que não seja fritura, mas há indícios, há indícios. E não custa sonhar, não quero criar intrigas, mas não custa sonhar, talvez aí um spin-off de dois super-ministros, né, Paulo Guedes e Sérgio Moro, para 2022. Isso sim seria o sonho de muita gente que aplaude os acertos do governo Bolsonaro, mas tem muito receio do pacote que vem junto, que é essa ala mais radical, mais autoritária. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até mais tarde. Até mais tarde, Thiago.